Cristo, o odiado das nações. Porventura, os povos gentios amam a Cristo, ou os evangélicos conhecem ao Deus a quem dizem proclamar e servir? E o Deus dos judeus está vivo ou morto? Até hoje, a maioria do povo que se tem como povo de Deus está como que dormindo, sem se aperceber da realidade. Busca promover o nome Jesus, mas despreza a Cristo por não lhe conhecer. E assim não pratica a justiça de Deus, muda a sua verdade em mentira e rejeita o seu amor. E por isso sofre as consequências da maldição proposta para os desobedientes e não faz parte do povo santo, mas do povo que sofrerá a rejeição de Deus e que não vai habitar a nova terra. Como temos evidenciado nos textos do trabalho A Lei Perfeita, Jesus é a representação física de Deus, enquanto que Cristo é a representação jurídica de Deus ou a sua palavra. Quando os judeus perguntaram a Jesus se ele era o Cristo, é porque eles sabiam pelas profecias que o Verbo ou a palavra se faria carne e habitaria entre os humanos. Deus tem muitos nomes e adjetivos, mas o nome Jesus representa o varão físico, enquanto que Cristo representa o jurídico. Quando Paulo lamenta o fato de Israel não conhecer a Cristo, apesar de ter zelo por Deus, ele não está se referindo ao fato de o povo de Deus não conhecer ou rejeitar a Jesus como o enviado de Deus, mas ao fato de o povo de Deus rejeitar a palavra de Deus, a sua lei ou mandamentos, o Decálogo. Vejamos o texto onde Paulo manifesta isso. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, de 1 a 8. Para explicar o que ocorre com o povo que se tem como de Deus, que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, Paulo foi buscar o texto de Moisés. Veja: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Deuteronômio 30, de 11 a 14. Porque Paulo diz que Israel desconhece a justiça de Deus? Porque a justiça de Deus são os seus mandamentos. Pois assim diz o salmista: os teus mandamentos são a justiça. Salmo 119, verso 172, última parte. E é esse o problema tanto dos judeus quanto dos evangélicos, que se negam a aceitar a justiça de Deus, os seus mandamentos. Os primeiros não reconheceram a Jesus devido se terem apartado de observar a lei de Deus, apesar de serem zelosos da lei de Moisés. Os outros aceitam a Jesus como o intermediador entre o homem e Deus, mas rejeitam os mandamentos de Deus, os quais são a sua justiça. Quando Jesus falava fazendo referência a ele, não raro ele se referia à sua palavra ou à sua lei, a qual o representa. Confira com o texto Falas de Jesus, mim, comigo, publicado em recantodasletras.com.br. Olhe preste, nickname do autor, fazendo referência à sua pessoa jurídica, não física. Portanto, o fim da lei ou objetivo da lei é Cristo, a palavra de Deus. Mas quando o texto, o fim da lei é Cristo, é citado, muitas vezes é tomado como se ele propusesse a extinção da lei de Deus. Isso não é verdade, nem de longe, posto que a lei de Deus é eterna.
Deus, através de Moisés, disse que o seu povo seria confirmado como povo santo quando guardasse os mandamentos de Deus. Deuteronômio 28, 9. Também que seria abençoado se diligentemente tivesse cuidado em guardar todos os mandamentos de Deus, não apenas alguns. Deuteronômio 28, 1. Mas que, caso isso não fizesse, seria amaldiçoado. Deuteronômio 28, de 15 a 68. Portanto, o nome de Jesus é referendado pelos evangélicos, os quais pretendem honrá-lo, mas rejeitam-no por não aceitarem a Cristo, a palavra de Deus ou a sua lei. Do mesmo modo, os judeus do judaísmo dizem aceitar os mandamentos, embora não os cumpram com diligência, e rejeitam o intermediador entre Deus e os homens, Jesus, o Filho de Deus. E os santos têm as duas coisas, tanto a fé em Jesus quanto os mandamentos de Deus. Veja, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Por Olho Prestes, missionário, na voz de Leonardo Guerreiro.